Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Eu. É que esta semana tenha acontecido bem e que o melhor tenha lhe visitado, tenha lhe batido a porta. Começa mais uma edição, hoje, agora. Estamos de cenário novo e vamos aproveitar a chamar o Eterno, vamos convidá-lo para orar. E como da praxe, nós não podemos começar a falar de assuntos do Eterno sem orar. Oremos. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Obrigado pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, podermos falar da sua palavra. Queremos conversar, queremos trocar ideia, que o que dissermos aqui possa servir para ajudar a compreensão dos irmãos. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, cada telespectador que está ali nos assistindo, em casa, sentado com a família, no YouTube, em qualquer plataforma. No nome de Jesus, temos a certeza que essas bênçãos virão de ti. Amém. Meu convidado de hoje vamos falar de um tema interessante, vamos falar da morte. Mas antes quero falar de vida, quero falar de luz. E o coral central, eles vêm para aqui. Por causa da situação da pandemia, nós vamos hoje abrir de forma especial. Vamos ver o videoclipe que eles lançaram, vamos viajar e deleite-se. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A promessa é fiel, mas não aceitar, Cristo vem salvar. Ele demonstrou amor por todos nós, nossos planos carregou. Por amor, Ele se entregou. Quando se fala de morte, ficamos com medo, trememos, é um assunto complexo. Mas fica a grande questão: a morte é preocupação para os vivos ou os mortos também sabem que estão mortos? Hoje tem muitas perguntas. E o texto de base é Eclesiastes 9, de 5 a 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu ser, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não mais têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Será? Qualquer intervenção que nós fizemos em nome dos nossos parentes, nossos entes queridos que já foram, essa intervenção que nós, os vivos, fazemos, interfere? Tem algum efeito? Se nós orarmos e fazemos missas em nome das pessoas, nossos queridos mais próximos, será que alguma coisa do outro lado vai ocorrer? Para responder essas perguntas, eu tenho os meus convidados, o pastor Dinis Mona e o reverendo Jackson Teca, da Igreja Anglicana em Angola. Eles vão responder essas questões. Boa noite, reverendo, como está? Muito prazer, muito boa noite. Pastor Mona. Pai do Senhor. Muito prazer. Já faz tempo que não nos vemos, né? Faz muito tempo. Mas essa casa sempre faz questão de lhe ter aqui, porque... Prazer. Porque, bom, quando é para falar de coisas do Senhor, há sempre a necessidade de chamar aqueles que têm uma contribuição relevante. Parabéns. E entraram bem. O pastor entrou bem este ano? Graças a Deus as entradas foram ótimas. Foram boas? Graças. Obrigado. A família está boa? Tudo certinho? Tudo certinho na paz. E o reverendo? Igualmente na paz. Entrou bem, né? Entramos na paz. Tudo Como certinho. se diz na gíria, com o pé direito. Com o pé direito. Mas nós, como somos da palavra, entramos com o Senhor. Maravilha. Esse ano se promete que seja um ano bom, né? Um ano desafiador, é um ano de eleições, né? No país. Mas para além das eleições, nós também a nível da televisão nos propusemos a discutir muito sobre os temas relevantes, aqueles temas que preocupam as famílias, as pessoas. E nós, os vivos, temos muito medo. Chega a altura de falar da morte e fica-se aquela sensação, mas o que acontece no outro lado? Se eu estiver morto, o que acontece? E nós vemos reiteradas vezes igrejas, pessoas individualmente, fazerem ações para os que já foram. Missas, cerimônias. E para fechar essa minha parte introdutória, aprovou-se aqui, em Angola, a lei da cremação de corpos. Isso, bom, estamos numa diversidade de culturas e se respeitam as várias nuances, não é? Mas eu depois vou querer saber como é que fica o corpo queimado, se nós vamos ressuscitar e depois os ossos. Pronto. Os mortos, a Bíblia diz que não sabem de nada, pereceram, nem ódio, nem inveja. Nós, como vivos, podemos fazer alguma coisa que interfira para o bem ou para o mal do meu ente querido que já morreu? Pastor Mona, vamos começar com o senhor. Ok, muito bem, muito obrigado, Jaime, pela palavra. De fato, é um assunto que muitas pessoas, que levanta a curiosidade de muitas pessoas. E há muito que se faz nesse mundo dos vivos em prol daqueles que já partiram, dos que já se foram, não é? Há inclusive muitos ainda que têm aquela esperança de gastar valores avultados para manterem os corpos congelados, com a esperança de que um dia a ciência consiga trazer de novo a vida para despertá-lo. Mas, de acordo às Sagradas Escrituras, conforme nós vimos no texto de Eclesiastes, capítulo 9, e muitos outros textos, não se pode mais fazer nada por aqueles que já se foram. O que fazemos aqui nesse nosso mundo, ele não interfere mais em nada. Não se pode mais mudar o destino eterno daquelas pessoas. Não se pode mais dizer que vamos orar por elas, porque estão num lugar de purificação para depois passarem para o paraíso. Não se faz mais nada. Elas não estão nem no paraíso, nem no inferno. Bispo, o reverendo, aliás, reverendo, vocês também, a nível da Igreja Anglicana, só para fazer a parte introdutória, o pastor Dinis Mona é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, como já apresentamos no princípio, temos aqui também o nosso reverendo. A vossa igreja, como lida com essa questão da morte, não é? Para vocês, quando a pessoa morre, é o fim? Não é? Há um outro estágio? Há ações? Há homilias a serem feitas para os mortos que vão, de alguma forma,
ajudar, enfim, interferir? Obrigado pela pergunta. Mas antes de responder diretamente sobre o que a Igreja Anglicana pensa no que refere sobre os mortos, precisamos tentar fazermos uma busca e tentar entendermos aquilo que o mundo anteriormente praticava ou pensava sobre os mortos. Esta prática que muitos depois continuaram a praticar, achando que isso poderia, muitas das vezes, dar vazão para que, olhando, intercedendo pelos seus entes queridos, pudessem resolver alguma coisa. Há muito tempo atrás, a história nos conta de que os egípcios e outras nações praticavam essa prática, né? E depois também os católicos também trouxeram e fundamentaram essa prática das indulgências, em que, independentemente se o indivíduo for crente ou não, os crentes, a família, podem fazer alguma coisa para que a igreja pudesse interceder e essa pessoa pudesse ter a vida eterna garantida. Mas, infelizmente, de acordo com aquilo que são os princípios bíblicos, essa doutrina não é verídica, não é verdade. E contrasta com aquilo que o nosso Deus nos concedeu para que cada um pudesse, somente Cristo é que pode conceder a vida e interceder por nós. Agora, respondendo diretamente, nós, a Igreja Anglicana, não fazemos o culto ou olhamos, intercedendo pelos mortos, mas nós respeitamos primeiramente a morte, porque o morto, para além de estar para além de estar morto, também precisa ser respeitado. Fizemos o culto da missa presente, os atos fúnebres fizemos, mas nunca invocamos de tal forma para que Deus pudesse interceder pelo morto. Demos essa vazão para que somente Cristo pode fazer esse trabalho. Pastor Mona, com a lei de cremação de corpos no país já em vigor, portanto, como é que fica? A ressurreição, ela, portanto, vai trazer de volta os corpos, segundo a palavra do Senhor. O mar vai devolver os corpos, a terra também irá devolver os corpos. Mas na hora de incinerar, portanto, vão queimar os ossos, o olho e tal. Então, o que volta? É a alma ou o corpo físico? A partir daí, como é que fica essa questão? Uma questão muito interessante. Já. Uma vez, uma fiel na igreja me perguntou, pastor, e a pessoa, por exemplo, que foi amputada na ressurreição, o que vai acontecer? Né? É só nós voltarmos, por exemplo, para a origem de tudo, no começo de tudo, né? Da criação. Ali nós vamos entender muito bem essa questão sobre vida, morte, alma, onde vão. Ali no princípio Deus criou, né? Formou o homem do pó da terra, o barro, e colocou nele vida. Aquele sopro, né? Que a Bíblia diz é vida que Deus colocou nele, não simplesmente um simples sopro. Né? E ali, quando Deus dá o sopro à vida, Ele concede a vida, ou seja, Deus é o autor da vida. Para Deus, isso é um problema para o ser humano, mas para Deus não é. Ali eu respondi a filha. Se tiver faltando um membro, Deus completará, porque Ele mesmo teve o poder de criar todo ser humano, Ele também tem o poder de restaurar, é uma restauração, porque a ressurreição que acontecerá dos salvos, ela será uma ressurreição também de restauração. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 15, esse corpo incorruptível, ele será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, todos os nossos defeitos físicos e morais, que são corruptíveis, serão revestidos de incorruptibilidade, ou seja, tudo será restaurado então. Se foi cremado, se teve amputado, Deus vai trazer novamente a vida completa, tal como Ele é, porque Deus é o Criador e Ele tem esse poder. Uau, interessante. A Bíblia está cheia de exemplos. Lázaro foi um dos grandes exemplos, né? Morreu, passado alguns dias, ressurgiu dos mortos. De acordo também à teologia, no dia que Jesus Cristo ressuscitou, portanto, Ele ressuscitou como Salvador, mas outras pessoas que estavam próximas e ao redor também foram ressuscitando alguns santos. E a Bíblia, portanto, não narra
quer seja de Lázaro e os outros que ressuscitaram, a Bíblia não faz nenhuma narração sobre o que ocorreu depois, se esses só ressurgiram para mostrar que Jesus tinha o poder de vencer a morte, depois voltaram a viver ou não. Depois também quero que os meus convidados já façam um preâmbulo com a questão do dia em que Jesus tinha ido orar. Portanto, apareceram dois corpos de luz. Alguns dizem que não, naquele cenário eram pessoas vivas que ressurgiram, por isso é que os vivos também olham por nós do céu. Qual é o entendimento que se dá em relação a esses dois cenários que eu coloquei aqui? Podemos começar com o pastor, depois o... Ok. Primeiramente, precisamos entender de que, aqui como falou muito bem o pastor Mona, que independentemente a forma, a causa, como as pessoas poderão morrer, não anula o poder de Deus para a ressurreição da pessoa. As pessoas poderão ressuscitar e serão restaurados os seus corpos, né? E também, independentemente de que a lei já foi promulgada, mas não anula o poder de Deus de restaurar as pessoas para a vida eterna. Precisamos, antes de entendermos uma coisa, que é a ressurreição e a reanimação. Bem, a Bíblia afirma de que a única pessoa que foi ressuscitada é Cristo. Cristo, por isso que a Bíblia vai dizer que é a primícia da ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é o meio pelo qual o poder de Deus de trazer de volta as pessoas à vida para não morrer mais. As outras pessoas com que, isso estamos a falar do ponto de vista teológico, as pessoas com que foram ressuscitadas, citou muito bem o Lázaro, a filha de Jairo, de 12 anos, né? Eles foram reanimadas. Podemos até afirmar, sim, ressuscitaram, mas foram reanimadas e hoje voltaram a morrer. Mas para dizer de que quando a Bíblia fala da ressurreição, é voltarmos a viver para não morrermos novamente. Mas não morrer mais. Para não morrer mais. Então, quando estamos a falar da ressurreição, é um ponto muito profundo, que precisa de muita atenção para nós entendermos. Por isso é que viemos aqui os convidados. Pastor Mona, as mesmas questões. Exatamente. Há alguns de fatos que entendem assim que são... A Bíblia nos diz que aqueles seres que apareceram para Jesus eram Moisés e Elias. Né? E nós vimos no Antigo Testamento esses personagens. Elias, logicamente, não morreu, foi trasladado ao céu, diretamente, naquela cena da carruagem de fogo, e foi levado. E Moisés, a Bíblia é bem clara, inclusive em Judas, né? no livro de Judas, diz que o corpo de Moisés foi ressuscitado. Né? O texto bíblico é bem claro a dizer, ele foi ressuscitado aí e levado ao céu. Então, eles retornam vivos para dar um ânimo a Cristo. Né? Não eram porque eles saíram do estado de morte onde estavam, até porque Elias não estava, ou Moisés saiu do estado de morte em que ele estava para vir, novamente retornar e falar vir ao mundo dos vivos. Né? Não é isto que ocorreu. Então, é necessário termos cuidado com esses aspectos ali. Né? Há pessoas que entendem, inclusive, né, que pensam que podemos, em secções, em algumas reuniões, evocar aqueles que já morreram para retornar. Há, inclusive, relatos aqui nas nossas muitas tradições, essas nossas tradições, né, dizendo que fulano morreu, lhe enterramos lá nos nossos matos, mas apareceu, foi visto em outro local. Cabinda, Benguela, exatamente. Uambo. Há, inclusive, pessoas que dizem assim que não, assim lhe meteram na garrafa. Há um termo que nós usamos aqui, está no maiombola. Está na maiombola, mas foi enterrado, está a trabalhar. Jovens que morreram na província, mas estão a trabalhar aqui nas cupapatas, como para enriquecer vamos dizer, o homem dos poderes obscuros que os fez assim. Mas isso não é concreto, porque a própria Bíblia, no livro de João, nos afirma que as pessoas que morreram, elas não retornam. Elas não retornam. Então, se porventura alguém viu, não é aquele ente querido. Pode até ter as afeições dele, mas não é, de fato. As Escrituras nos mostram quem são aqueles.
Pastor, aproveitando já, agora já me criou dificuldade. Né? Passou aqui um dos nossos convidados. Ele foi, portanto, ex-bruxo. Ele estava lá no ocultismo, falou, e você vai ter acesso a esse vídeo no nosso canal do YouTube. Portanto, ele diz que isso ocorre, que muitas pessoas que morrem no ambo podem eventualmente aparecer, porque aquilo não é o corpo, porque é a carne, vocês lá não veem de fato o corpo, lá o que vocês veem é um pedaço de carne, e ele afinal foi levado para Benguela, para o ambo. Então, mas morreu ou não morreu? Move-se, não move? Porque ele esteve lá, ele estava na feitiçaria dos 12 anos, saiu com 18. E ele disse que sim, de fato, isso ocorre. No caixão, quer dizer, vocês estão a enterrar alguém, não é? Estão aí no cemitério, estão a enterrar, parece ser o vosso ente querido, mas é uma carne, é um animal que ele apanha por ali, e afinal de contas vocês não estão a enterrar de fato o vosso ente querido. Não, esteja à vontade enquanto o pastor... Ok. Falar sobre o mundo espiritual é profundo e muito complexo. Existe também uma das áreas da espiritualidade que é a tramitação da alma. Em que muitas das vezes isso é real, acreditamos que as pessoas quando dizem, olha, sonhei que eu estava caminhando, sonhei que eu estava indo, depois quando acordou cansado. Há essa possibilidade da tramitação da alma. Mas isso não quer dizer, nós não defendemos, nós evangélicos, de que a pessoa é levada para um lugar e depois é encontrada para o outro. Isso não acontece. Pese embora de que no mundo espiritual existe também aquele que é chamado o mundo da bruxaria, que está ligado com o mundo dos mortos, em que muitas práticas heréticas, antibíblicas são levadas, são praticadas, e que deixa muitas das vezes as pessoas acreditarem que isso é possível. Mas nós temos a palavra, conhecemos, e nosso Deus, que é todo-poderoso, já nos mostrou com toda a evidência de que isso não é possível mesmo. Não é possível. A pessoa morreu e... Morreu mesmo. Morreu mesmo. Pastor Mona, já encontrou, né? Sim, exatamente. A explicação, como o reverendo disse aqui, é exatamente isso. A questão é que, às vezes, as pessoas aprendem aquele determinado ensino, aquela determinada coisa, e sem se deparar sem confrontar com as escrituras, e acaba acreditando naquilo como se fosse uma realidade. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim, o que acontece quando as pessoas morrem? E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. É isso que acontece. Da mesma forma que a morte é um processo oposto ao da criação. Na criação, Deus juntou o pó da terra e o fôlego, a vida. E na morte acontece a separação. O pó, que é o nosso corpo carnal, volta e a vida retorna para Deus, que é a fonte, é a origem da vida. Então, quando a pessoa morre mesmo, aí não existe porque é sua carne, mas a outra coisa foi para outro lugar. Não, isso aqui, as escrituras, elas não atestam isso. A existência da pessoa ela deixa de existir, não é mais. Não existe isso, o corpo foi para um local e depois há uma outra parte foi para outro local. A Bíblia não faz biblicamente não se vê essa dicotomia entre corpo e algo que sai do corpo, como ainda tendo voz, consciência, fora do corpo. Não, isso aqui, de acordo com os termos bíblicos que são usados aqui, isso não existe. E o purgatório? O purgatório, porque, bom, existem alguns textos que se usam para base e sustentação desse momento entre a fase da morte, a pessoa morre, passa num estágio, fica ali um tempo e depois é que se decide se vai então para a perdição ou para... Esse purgatório não existe, não é bíblico, não está relatado. Não, isso não é bíblico. Esse lugar intermediário, vamos dizer, entre não é o céu e também não é
o inferno, né? Essa ideia ela não é bíblica. As denominações que ensinam isso nunca vão encontrar um apoio bíblico para esse estado intermediário. Por exemplo, se Lázaro, quando morreu, iam lhe mandar, venha do purgatório, ou sobe do inferno, ou desce do céu. Mas Jesus simplesmente disse, venha para fora. É porque ele não estava em nenhum outro local. Quando os justos, há denominações que ensinam assim, se for justo, morre, vai diretamente ao céu, né? Não vai mais diretamente ao purgatório. O purgatório é o lugar, como o nome diz, para purgar, para tirar as imperfeições. Ali, é por isso que as pessoas podem orar aqui para purificar a pessoa que está no purgatório, para depois aceder ao céu. Mas esta não é a realidade. Quando, por exemplo, Daniel morreu, Daniel no capítulo 12, no final mesmo já, versículo 12, Deus disse, você vai descansar e vais aguardar a ressurreição para receber a tua coroa. Não disse para ele que você vai imediatamente para o céu, nem para o purgatório, nem para o inferno. Então, não há bases bíblicas para o purgatório, essa fase intermediária, ela não existe. É por isso que a Bíblia diz assim, tudo que você tem para fazer, em Eclesiastes mesmo, faça-o enquanto estás vivo, porque no além onde você vai, acabou. Já não se faz mais nada. A decisão que eu preciso tomar é enquanto eu estiver em vida. As boas coisas que eu tenho que praticar enquanto eu estiver em vida. Porque depois da morte já não há mais nada do que se fazer. E a alma vai aonde? Assim, morreu, enterraram. Esta alma vai para onde? Fica aqui a girar, já vai para o céu, fica aguardando. Pronto, Deus guarda reserva essa alma para depois, no dia final, pegar todas e o julgamento, porque o apóstolo diz, né? Eu não tenho medo de quem mata a carne, o meu medo é quem mata a alma. Portanto, essa alma fica onde? Essa é uma pergunta complexa. Ok, muito falar sobre a vida, sobre os mortos, é complexo mesmo. Não é? É mesmo Mas complexo. é uma das grandes preocupações que nós temos, porque nós estamos vivos, né? Nós sabemos que estamos vivos, os mortos não sabem, e nós queremos saber o que acontece do outro lado. Okay. Todos os dias perdemos parentes, entes queridos, né? Sim, nós temos, graças a Deus, Deus nos concedeu a sua palavra e clarificou todas as coisas. A Bíblia é um livro que ela complica, mas depois explica o que complica. Então, não há nada que a Bíblia não tem o poder de explicar, sobretudo até a respeito da morte. Isso até porque o nosso próprio Mestre, Senhor Jesus Cristo, pelo facto dele morrer, derrotar a morte, então a morte já não tem poder, sobretudo, e revelou todos os mistérios da morte. Precisamos entender de que como existe o mundo dos vivos, existe também o mundo dos mortos. Mas o mundo dos mortos existe não porque estão fazendo alguma coisa, ou estão trabalhando, assim como nós. Há uma separação. Nós que estamos aqui, quando Deus, o pastor Mona falou muito bem, quando estava falando sobre o princípio da criação. Deus, quando criou o universo, ele criou com propósito e criou limites. Então, e separou o mundo físico com o mundo espiritual. Existem essas duas possibilidades, esses dois mundos. E para quem estiver no mundo espiritual, para viver no mundo físico, tem que tomar o corpo físico. Por isso é que Jesus saiu de cima e veio para aqui e tomou o corpo humano. E quem quer passar para o mundo espiritual, tem que deixar o corpo físico para assumir o espiritual. Com isso queremos dizer de que quando a pessoa morre, ele sai, deixa o mundo físico e passa para o mundo espiritual. A alma vai para onde? Reverendo, a alma fica onde? Vamos explicar. Os nossos telespectadores querem saber. Vai para onde a alma? Vamos fica explicar. Como? Vai guardada, morre, espera, a alma vai para onde? A alma não morre. A alma não morre. Fica onde? A alma é imortal. Enquanto eu já sucumbi, a minha alma vai aonde? Bem, a palavra de Deus nos mostra de que Deus falou sobre o descanso. Estou a ver. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Daqui a pouco. Voltamos já.
Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Você é meu convidado hoje. Estamos a falar da morte. O que acontece depois de morrermos? Os meus convidados estão aqui a responder às perguntas. Com certeza são também suas. Esteja aí em nossa sintonia, em nossa companhia. Avisa os amigos e vizinhos, liga os primos, manda mensagem. Olha, estamos no ar. O Encontro com Yahweh está a falar de um assunto de interesse coletivo. O reverendo estava a me responder e eu fiz a questão mais pragmática no primeiro bloco. Onde é que fica a alma? Ou não há uma explicação pragmática em relação ao lugar onde está? Não há essa explicação? Acho essa Pois, explicação porque quanto mais volta exatamente. se dá, mais complicado o assunto que já fica para quem está nos assistindo. Nós precisamos esclarecer, primeiramente. Sim. Porque dizermos que sim, as pessoas nós precisamos, e dizer que não precisamos esclarecer, e com passagens bíblicas também. Para dizer diretamente, existe sim um lugar. As pessoas, quando morrem, eles vão para um lugar que a Bíblia chama de descanso ou repouso. O pastor Mora falou muito bem, onde as pessoas ficam aguardando. Ok. Se nós olharmos na passagem bíblica, na parábola em que Jesus falou sobre a morte do Lázaro e o rico, nos mostra claramente, e vejam que quem está a contar a história é o dono do universo. E se Jesus está a falar, é porque há essa possibilidade, isso existe. E que ele vai contando de que duas pessoas estavam vivendo aqui, o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro depois morrem e foram para o além. Ok. Exatamente. Então, para vermos de que quando a pessoa sai daqui, vai para lá, há um lugar de espera, um descanso. Um lugar aí intermédio. É isso, né? Pastor Mona, esse lugar existe? Se existe, vamos chamar esse lugar de purgatório? Aqui nós temos uma diferença, né? Entre talvez a Igreja Anglicana e as doutrinas também adventistas do sétimo dia. Nós, na nossa compreensão da Bíblia, não cremos que existe um lugar intermediário. A pessoa, quando morreu, ela deixa de existir, ela não vai para lugar nenhum, porque a Bíblia é bem clara em dizer isto. E também cremos em que nós não temos uma alma. A alma, ela é mortal. Aqui, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre. O que a Bíblia chama de alma? Alma vivente somos nós, é uma outra forma de falar a pessoa, conforme nós queremos, de acordo com o texto bíblico. O ser humano é a alma, é por isso que Ezequiel está dizendo, Deus está dizendo, na verdade, está dizendo ao profeta Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Então, se a alma morre, é porque ela não é imortal. Ela é finita, ela tem um fim. Mas esse fim que o pastor está a se referir é depois do julgamento final ou é... Aqui mesmo nesta terra, morreu, eu morri aqui, acabou. já se decide se a minha alma vai morrer ou ela... Não, nós não temos uma alma. Nós somos alma vivente. Ok. O ser humano, composto por carne e respiração, Sim. somos alma vivente. No momento da morte, não tem nada que desencarna e sai. Que sai, vai... Não. O que a Bíblia diz aqui, o que volta para Deus é o Espírito, ou seja, o fôlego da vida. Porque saiu de Deus, porque não temos vida em nós mesmos, ela é de Deus. Então, se ela sai, ela volta para Deus. Não diz que ela volta, vai para um lugar intermediário, ou volta ficando circular, até porque Jó diz: o que morre, ele não retorna mais para a sua casa. É só nós vermos o processo da criação. Deus não diz que colocou uma alma em nós, ele colocou vida. Então, quando se decompõe aquele processo, o ser humano também deixa de existir. O Dia dos Finados, que é comemorado, não é? Ele serve como uma data reflexiva, uma data importante, reflexiva. Alguns sabem por que participar dessa data, não é? Não diria comemorar, porque talvez não seja um dia adequado para comemoração no sentido genérico, né? Mas um dia para reflexão. Uns participam porque sabem, os outros nem por isso, né? Mas aquele dia em que nós vamos prestar uma homenagem ao morto, vamos no cemitério, vamos orar por ele, algumas vezes cantamos. Qual é a verdadeira importância desse ato? A pergunta não é no sentido de colocar em dúvida se é uma prática para ser feita ou não, mas o sentido real
dessa data neste dia e aquela ação específica só no dia? Qual é o verdadeiro sentido que se pretende passar, né? Posso começar essa pergunta com o reverendo? Bem, eu penso que, sem ainda tocarmos nas evidências bíblicas, nós precisamos entender que o ser humano, devemos respeitar o ser humano, o indivíduo. Eu penso que não estaria nada mal de que as pessoas tirarem um dia para pensar no seu ente querido, mas não fazer invocações, mas lembrar, porque até a própria Bíblia também diz que lembrai do que não esqueceis daqueles que já partiram. Então, é bom às vezes também relembrar, recordar aquelas pessoas que já partiram, e penso que sem fazermos nenhuma invocação. Pastor Mona. É exatamente isso. Eu vi uma irmã uma vez disse: vamos chorar, mas vamos chorar com esperança. Não vamos manifestar os nossos sentimentos, mas com esperança. Como nós sabemos que depois da morte não há mais nada o que fazer, isto de ir acender vela, fazer uma prece, ter a memória do morto, mas como se fosse ainda vivo ou estivesse no local, dessa forma, não. Se celebrar esse dia dessa forma, ela não tem, é completamente contra aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Até porque o apóstolo Paulo nos diz assim: se a nossa esperança se limita a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque nós sabemos que aqueles que descansam, que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Então, não precisamos ir lá todo dia, limpar a campa, fazer essas coisas. Ali não existe mais ser humano, não existe mais nada, né? E falando só aqui, por exemplo, é muito citado, que o reverendo citou aqui, a parábola do rico e o Lázaro, né? Para muitos afirmarem que tem este estado intermediário, né? Mas aqui, né, reverendo, por exemplo, o pobre foi para um foi para o paraíso, de acordo com a parábola, sim, e o outro estava no inferno. Se de fato existisse então, temos que lembrar que aquilo é uma parábola. E a parábola o quê? É uma forma de metáfora, é um exagero, às vezes é uma história até que não é real, mas ela quer ensinar um ponto importante, não é? E você tem que se ater naquele ponto, porque se você pegar toda ela dizer assim, por exemplo, então ali poderíamos dizer, reverendo, que o inferno e o céu é próximo, porque eles estavam a conversar. Então quer dizer que fazem fronteira o inferno e o céu. Na parábola, eles conversavam, dava para ouvir a voz um do outro, né? Inclusive, na própria parábola, o rico perguntou: olha, por favor, peçam alguém para explicar lá para os meus, para eles andarem na linha. Mas qual foi a resposta? A resposta foi bem clara: não é permitido. Possível. Não é possível. Eles têm Moisés, que Jesus estava querendo dizer, não, eles têm a Bíblia para seguir o que está escrito na Bíblia, é que eles devem fazer. Agora, não há mais o que fazer, não é possível. Então, aquilo é só uma parábola, aquela conversa não é porque existe no mundo real, porque senão nós também teríamos que chegar à conclusão, né, reverendo, que o céu e o inferno são próximos, porque a voz dava para ouvir, eles conversavam um com o outro. Aquilo é só uma parábola. É só uma metáfora. parábola. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, portanto, Timóteo 1:18, aqui dá a entender que o apóstolo estava a rezar por seu amigo, eu vou ler o nome para não errar, Onesíforo. Segunda carta. Segunda carta aos Timóteos. Portanto, a segunda carta aos Timóteos 1:18, está escrito assim: que o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia do Senhor naquele dia. Portanto, este texto é usado como base na interpretação de que ali o apóstolo Paulo estava a se referir a Onesíforo, que já estava morto. Portanto, ele não estava vivo. Se este amigo dele já estava morto neste cenário, então a oração, a intercessão, a mediação pelos nossos entes que já morreram faz sentido. Essa é a interpretação que
por exemplo, usa-se como base para alguns, como os católicos, né, para fazer esse culto aos mortos, essa intercessão por quem eventualmente seja de um outro lado, mas aqui ouvimos que não existe lado, porque a nossa base de fé é a Bíblia, né? Então, Pastor Mona. É interessante, é importante nós vemos o que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, fala sobre a morte. Né? Ele aqui está se dirigindo a Timóteo, né? Está falando a Timóteo e mencionou Onesífero. Não, ele me ajudou muito. Não é? Então, quando o apóstolo faz isso, ele é uma recomendação, está expressando o desejo do coração dele. Ele não está fazendo uma oração pelo morto. Ele está falando, é como se, por exemplo, ele dissesse assim, espero que no dia da ressurreição, no encontro da salvação, nós estejamos juntos. Esse é um desejo que ele expressa, é o que ele está apresentando aqui. Se o apóstolo Paulo estivesse orando pelos mortos, ele estaria em contradição com o que ele mesmo disse em outras partes das Escrituras sobre a ressurreição, sobre o julgamento, porque ele mesmo que ensina que depois que nós ressurgirmos, uns para a vida e outros para a morte, de acordo com aquilo que já foi feito anteriormente. Então, é o que ele diz também na primeira carta de Tessalonicenses 4, quando ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição dos salvos. E depois, as outras. Então, o que se faz, de acordo com aquilo que lemos em Eclesiastes, o que você tem para fazer, faça enquanto está em vida. A resposta que temos na parábola do rico Lázaro. Não manda alguém falar, não, já não há mais nada o que se faz aqui. Então, nos levam a crer. Isso que o apóstolo Paulo está desejando é um desejo de se reencontrar com Onesífero e não uma oração que ele está fazendo em favor de Onesífero, porque ele até está dirigindo essas palavras a Timóteo. Ele está trazendo à memória os atos de Onesífero. O que Onesífero fez na vida dele, a assistência que ele prestou enquanto ele estava preso, ele está se dirigindo a Timóteo. Senão ele ia se dirigir a Cristo ou a Deus, se fosse uma oração. É apenas uma recordação dos atos de Onesífero, o bom testemunho que ele está dando. Em resumo, ele dá um bom testemunho da vida das práticas de Onesífero. Alguma contribuição aí? Sim. O pastor Mona falou muito bem. Como eu disse no princípio, que a Bíblia, ela complica, mas depois explica o que complica. Então, o apóstolo Paulo estaria em contradição com os outros conceitos que já havia abordado. Bem, na qualidade de ser humano, nós somos seres humanos, é possível que nós possamos desenvolver um sentimento, até porque nós também podemos desejar alguma coisa de bem para com o outro. Então, eu acredito que essa passagem vai nos mostrar mais o lado, um dos lados humanos do apóstolo Paulo, em desejar que alguém que praticou boas coisas, que Deus possa lembrar dele. Não que seja uma oração, mas um sentimento, um desejo de que ver essa pessoa que praticou boas coisas está também na glória do Senhor. Esse desejo, essas lembranças, esses desejos, talvez foram isso que Deus, em sua sabedoria, entendeu no sentido de ocultar, por exemplo, o lugar onde morreu Moisés, o lugar, por exemplo, onde era o jardim do Éden, o lugar onde Adão, que não foi, pelo menos não há relatos, os pastores me corrijam se há esse relato, pelo menos Adão também não foi trasladado para o céu, ele vai, não é? E nós não sabemos literalmente onde é que foi enterrado Adão, embora Moisés não esteja aqui fisicamente, porque a Bíblia relata que ele já foi ressuscitado, mas há um lugar onde tinha sido enterrado. Será que é por essas razões que Deus ocultou esses lugares para nós não venerarmos? É provável que sim, porque certamente já haveria veneração. Hoje, mesmo esses lugares não sendo relatados na Bíblia, se você fazer uma viagem turística a Jerusalém, aí nas Terras Santas Bíblicas, você vai ouvir muitos absurdos. Para você visitar um local, você gasta verbas com a desculpa de que não foi aqui onde Jesus parou, no caminho para Gólgota, foi aqui onde ele orou, foi aqui, e as pessoas veneram aqueles locais.
gastam muitos valores para viajar até Jerusalém, para conhecer esses lugares, e na verdade há muita, inclusive a prova da veneração é isso, muita tensão política do que se passa entre aquelas religiões ali no Oriente Médio, é por causa de lugares. Lugares. Sim, por causa de venerar lugares. Esse monte é santo para os israelitas, mas também é santo para os ismaelitas. Então, esta veneração, esse poço é aquele poço da briga onde o nosso pai Abraão cavou. Veneram. Então, Deus, provavelmente, na sua onisciência, também fez bem em ocultar esses lugares, porque certamente o povo veneraria mesmo, adoraria mesmo. E isso traria um problema, desviaria o foco. Nós devemos adorar apenas a Deus. E as pessoas adorariam lugares e pessoas e outras coisas mais. Mas isso não contrasta com essas datas comemorativas que nós depois temos também, o dia do santo fulano, o dia do cicrano, o dia do revolucionário Beltrano, o nosso, agora, bom, dia de Mandume, na África do Sul, Nelson Mandela, enfim, isso não traz esse espírito de veneração dessas figuras como o mesmo sentimento que fez com que se ocultasse os lugares onde essas pessoas foram enterradas. Nós não trouxemos também, não voltamos a readaptar isso para um conceito moderno, hoje, com as estátuas, com os lugares, com os dias. Temos feriados, temos, enfim, ações, pode não ser genérico, mas alguns lugares não há esse grande risco, reverendo. Sim, há essa possibilidade também, né? Mas o que deve ficar realçado é não evocar, não fazer preces. Podemos muito bem eternizar as pessoas pelo o que eles fizeram ao longo da sua vivência no mundo, né? Mas evitando com que sejam feitas certas práticas religiosas. E falando exatamente de que aquilo que Deus ocultou, claro, Deus usando a sua onisciência e sabendo que o homem tem essa índole de buscar, prescrutar, sabia muito bem que o homem, se entrasse por este caminho, ou soubesse esse facto, poderia muito bem venerar. É só olharmos no episódio da Transfiguração, Lucas capítulo 9, Deus traz, e já falamos aqui, a existência de dois seres que já viviam. Vinha o Elias e vinha também o Moisés. Então, mas a figura central para Deus naquele momento era o Cristo. E vendo os homens, os discípulos, vendo os dois ícones da religião judaica, então tiraram o foco para Jesus e começaram a venerar, a olhar para aquelas duas pessoas, duas figuras, o Moisés e o Elias, tanto que depois a voz desceu dizendo que não são estas pessoas, mas é o Cristo Jesus. É que só vendo de que esses factos todos, o homem possivelmente tende a criar a possibilidade de venerar, buscar, respeitar esses tais lugares. Pastor, nós estamos a ficar já sem tempo, porque esses temas eles são interessantes, mas fica a minha pergunta: que ações eu posso tomar, as últimas já, eu enquanto vivo, que ações posso tomar para ajudar o meu ente querido que já morreu? Se posso ou não, essa é a primeira. A segunda, o que eu posso fazer enquanto vivo para... Bom, porque esse medo da morte nos toma conta todos os dias, quando ouvimos, olha, o fulano está no hospital, olha, morreu, olha, temos que ir no enterro. Quer dizer, sempre que vamos ao cemitério, nos relembramos da nossa pequenez enquanto seres humanos. Quer dizer, e a gente, por mais vaidoso que seja, e eu tenho um conselho até para dar: se você tem um amigo vaidoso, vá passear com ele no cemitério, fica lá com ele uns 30 minutos, ande com ele, conversa com ele naquele lugar, para você ver como é que a vaidade é pequena perante aquele lugar. Mas então, o que se espera de uma pessoa em relação a esse cenário da morte? É a última pergunta mesmo. Podemos terminar já com o pastor Mona, depois vamos o tempo já foi. com o reverendo. É porque eu fiquei muito aguçado em
aquela questão ali da pessoa que morre aqui, que disseram que era só carne, explicar para os telespectadores o que realmente está acontecendo ali. Mas, infelizmente, nós não temos mais tempo. Não tem problema. Aqui fica o convite, o pastor Mona vai voltar. Esse tema não acaba. O pastor Mona vai voltar. Porque é algo muito corrente na nossa sociedade, então Não é? precisamos explicar. Até mesmo porque as pessoas acreditam naquilo, mas precisamos explicar também para as pessoas que creem naquilo, explicar realmente o que está acontecendo Mas aí. com base na Bíblia. Exatamente. Tem que ser a Bíblia a falar. E Se a Bíblia não fala... Há uma cena na Bíblia igualzinha. 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 De Tá alguém bem. que já se foi, apareceu de novo. Então, a partir daí, explicamos para as pessoas o que está acontecendo aí realmente. Ok. Aham. Tá bem. Então, o que eu posso fazer eu enquanto vivo, para terminar já, pastor? No próprio livro de Eclesiastes diz assim, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais dirás não tenho mais prazer. E ele continua dizendo, até que as pessoas morrem, é aquele verso que vimos, até que o fôlego vai embora. Ok. O que ele está querendo dizer? Quando a pessoa morre, você não pode fazer nada, já foi. Você tem que fazer enquanto ela está em vida. É por isso que a Eclesiastes está dizendo, lembra-te do teu Criador enquanto você está vivo. Então, pastor aqui que Mona, você o deve pastor se Mona lembrar. tem que voltar mesmo, porque eu tenho perguntas para fazer. Para aquelas pessoas que já morreram, e depois surgem contribuições, surgem festas, os primos que nunca... Reverendo, Ok, para terminar, podemos dizer, enquanto seres humanos estamos em vida, fazermos alguma ação para que aqueles que já se partiram não podemos fazer nada, infelizmente, porque enquanto estamos em vida, nós temos a oportunidade agora. Então, para quem já se foi, não tem como. E nós não temos... A única pessoa no universo que tem o poder de interceder pelos que já partiram, tanto pelos que estão vivos, é Cristo Jesus. Isso não nos compete. E para a outra questão, que nós, enquanto estamos vivos, nós precisamos entender que o ser humano tem três pedidos que deve fazer. Primeiramente, é saber escolher o que precisa fazer aqui na Terra, com quem vai viver aqui na Terra e depois aonde vai passar a sua eternidade. Então, é importante escolhermos o que nós precisamos enquanto estamos aqui na Terra e também aonde nós podemos passar a nossa eternidade, ou no céu ou no inferno. bom, as minhas perguntas não acabam. Não acabam, mas fica aqui o compromisso. Nós trouxemos os nossos convidados, o pastor Denis Mona e o reverendo, para que pudéssemos ouvir um pouco dos vários cenários em relação à morte, o que é que acontece, se é verdade ou não. E esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma, tenhamos provocado em si a possibilidade de refletir mais sobre o assunto. Fica aqui o compromisso de voltarmos a falar sobre esse tema. Muito obrigado aos convidados, obrigado por aceitarem o nosso convite, por ligarmos e vocês se predisporem a vir aqui na nossa estação de televisão. Deus vos abençoe, continuem a vir sempre. Um abraço às famílias e eu vou. Para a semana tenho um encontro marcado aqui na Palanca TV. Nós vamos nos encontrar e fica aqui o compromisso. Tchau, tchau, eu vou. Na próxima semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV no mesmo horário. Eu vou.